Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Heitor Landgraf na área. E no vídeo de hoje faremos uma homenagem referente a uma data que é muito importante e também uma homenagem a um grande escritor brasileiro. Já deve estar no título ou na thumb, mas eu gosto de fazer um mistério aí no ar. Mas já de início, antes de prosseguirmos com o vídeo, quero fazer um pedido a vocês que estão aqui assistindo. Se você que está assistindo ainda não é inscrito do canal, eu recomendo, eu convido a se inscrever no canal e ativar aqui embaixo todas as notificações. Vai lá no sininho, em vez de personalizado você aciona a opção todas. Assim, quando eu postar algum vídeo, você vai ficar sabendo. A sua inscrição ela é muito importante para mim e também os seus comentários e as curtidas, porque isso faz o algoritmo do YouTube entender que o meu conteúdo ele é relevante e vai encaminhar e apresentar o meu vídeo para muito mais pessoas. Sem falar que me ajuda a crescer e a continuar trazendo um conteúdo relevante para vocês. Até porque sou eu que faço tudo, é a filmagem, iluminação, edição, roteiro e etc, etc, etc. Sim, sou eu sozinho. É mesmo, é? Então vamos crescer junto, o crescimento do canal desse lado aqui e o crescimento intelectual de vocês aí, beleza? Então desde já eu agradeço a todos. Mas sem mais delongas, bora pro vídeo. A data que iremos homenagear, que eu citei aqui no início do vídeo, é justamente 1º de maio, que é o Dia da Literatura Brasileira. Essa data foi escolhida por ser o aniversário, sim, o nascimento do nosso grande José de Alencar, um dos grandes escritores brasileiros do século XIX, e também considerado um dos precursores da literatura nacional. A celebração dessa data tem como objetivo valorizar a literatura brasileira e incentivar mais a leitura. Sim, praticamente o mesmo objetivo do canal. Não me diga! Além de homenagear os grandes escritores que contribuíram para o desenvolvimento da literatura no Brasil. E é justamente o que eu quero fazer no vídeo. E a minha maneira de homenagear essa data será falar sobre, sim, José de Alencar e uma de suas grandes obras, Iracema. José Martiniano de Alencar foi um grande escritor brasileiro do século XIX, nascido no Ceará em 1º de maio de 1829 e falecido no Rio de Janeiro no dia 12 de dezembro de 1877. Sim, ele foi de berço muito cedo, aos 48 anos de idade. E eu tenho que controlar essas piadas. A causa da sua morte foi a tuberculose, uma doença pulmonar que naquela época era bastante comum e que afetou muitos escritores e artistas brasileiros do século XIX. Ele foi um dos principais representantes do romantismo brasileiro, um movimento literário que valorizava a emoção, a subjetividade e a natureza. Alencar também foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. E como foi a sua vida acadêmica? José de Alencar estudou em escolas no Brasil e na Europa ao longo de toda a sua vida. Ele iniciou seus estudos no Colégio São Pedro, em Fortaleza, no Ceará, onde se destacou pelo seu desempenho acadêmico. Mais tarde, aos 16 anos, foi enviado por seu pai para estudar Direito na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo. E após se formar em Direito, José de Alencar viajou para a Europa, onde estudou na Faculdade de Direito de Coimbra, lá em Portugal. Durante esse tempo lá em Coimbra, ele se envolveu com movimentos estudantis e também com grupos literários, o que acabou influenciando sua carreira literária posterior. E além de tudo isso, quando ele retornou ao Brasil, José de Alencar foi professor retórico da Faculdade de Direito de São Paulo, antes de se dedicar completamente para a literatura. E quando eu fui atrás de toda essa história dele, eu falei, mas qual que era a profissão desse homem afinal? E José de Alencar ele exerceu diversas profissões ao longo da sua vida. Porém, a que ele ficou mais conhecido foi como escritor. Ele iniciou sua carreira literária em meados do século XIX e publicou vários romances, peças de teatro e outros ensaios. Além disso, ele também foi advogado e político, ocupando diversos cargos públicos, como por exemplo deputado e ministro do Império. Ele também trabalhou como jornalista e fundou o jornal O Guarani, que teve grande influência naquela época. E como eu já disse antes, ele também foi professor de retórica na Faculdade de São Paulo. Ou seja, o homem era advogado, jornalista, romancista, orador, político e teatrólogo. O cara é foda, patroa! O cara era uma máquina. Diversidade. Alencar foi um defensor da abolição da escravatura e chegou a escrever uma peça de teatro intitulada Demônio Familiar, que aborda justamente a temática de escravidão aqui no Brasil. E ele também era um grande admirador da cultura indígena, tendo sido influenciado por vários costumes dos índios que habitavam ali na época o Ceará. E 3 grandes principais obras deles, temos O Guarani, que foi o nome do jornal dele. Esse livro foi publicado em 1857.
E esse é um romance histórico que retrata a luta entre os índios e os portugueses que habitavam ali o Rio de Janeiro. Também temos uma grande outra obra que se chama Senhora, um livro que foi publicado em 1875. Esse é um romance que aborda as relações sociais daquela época. É sobre uma mulher rica e poderosa que ela tenta encontrar um homem, um marido ali, que seja disposto a se casar não por sua riqueza, mas por quem ela é. E outra grande obra é a que iremos comentar no decorrer do vídeo, que é Iracema. Publicado em 1865, é outro grande romance histórico que retrata o encontro entre um colonizador português e uma índia, contando a história de amor proibido entre esses dois. A sua escrita é reconhecida pelo seu estilo romântico, repleto de descrições poéticas e personagens muito idealizados. O impacto de José de Alencar na literatura brasileira é inegável. Ele foi um dos escritores que consolidou o movimento romântico no país, valorizando e praticamente gerando a nossa cultura e também valorizando a natureza do nosso Brasil. O homem era tão fera que ele influenciou alguns outros escritores brasileiros, como por exemplo Machado de Assis, Lima Barreto, Guimarães Rosa, são todos grandes escritores. E suas obras continuam sendo estudadas e admiradas até hoje. E com a sua literatura, o José de Alencar ele ajudou a construir a identidade cultural do Brasil, como eu fiz aspas anteriormente. Porque como era um país recém-colonizado, quais eram as características da nossa cultura? Não tínhamos. E ele também ajudou muito a valorizar a diversidade, a aceitação da diversidade no nosso país. E como eu disse antes, apesar de ele ter falecido muito cedo, ele deixou um legado literário muito importante nas nossas mãos. Bom, já falamos bastante sobre o escritor e vamos então agora para a obra Iracema. O romance Iracema é uma obra clássica da literatura brasileira. Foi publicado pela primeira vez em 1865 e o livro nos narra ali a história de um amor proibido entre um guerreiro português, um colonizador, que é Martim Soares Moreno, e uma jovem índia, Iracema, que vivia ali no Ceará por volta da colonização brasileira. O livro começa nos contando sobre a chegada de Martim Soares Moreno até o país, até o Brasil, em busca de aventuras e novas oportunidades. Um rapaz jovem que durante a sua jornada conhece Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, uma bela índia que vive na aldeia dos Tabajaras. Martim e Iracema acabam se apaixonando e iniciam então um relacionamento proibido. Proibido porque eles são de duas culturas diferentes, dois povos diferentes, e essas culturas elas não se misturavam. E além disso, Martim ele infelizmente é enviado para combater os índios, e essa guerra acaba agravando ainda mais a situação entre o casal. Ao longo aqui da história do livro, o autor faz questão de retratar a natureza exuberante e também os costumes indígenas, além de abordar os temas como choque cultural, racismo e preconceito. O livro também mostra a luta de Iracema para conciliar suas origens com seu amor por Martim, e a tristeza também que ela sente ao perceber que ela nunca será aceita pelos portugueses. Um livro com uma linguagem muito poética e muito envolvente, é um dos principais exemplares da literatura brasileira e foi responsável por consolidar a figura do índio como um símbolo da brasilidade na literatura. A obra é um clássico obrigatório para quem deseja conhecer mais sobre a cultura e a história do nosso país. Eu tenho aqui o livro Iracema pelo meu Kindle. Eu tinha sim a versão física do livro, que era a versão que eu recebi na época de escola, porém ele estava bem desgastado, ele estava bem velhinho, não que eu seja velho, o livro. Então eu acabei fazendo uma doação. E uma boa notícia é que você consegue encontrar Iracema como um livro gratuito aqui pelo Kindle. Eu vou ver se eu faço um shorts mostrando como que vocês fazem para encontrar livros gratuitos aqui. E quando eu fizer esse shorts eu vou deixar aqui num comentário fixado embaixo. Ou até mesmo na descrição, Algumas curiosidades aí da obra. O nome Iracema significa lábios de mel na língua tupi-guarani, que é a língua que falavam na região do Ceará naquela época. Para escrever esse livro, Alencar ele teve que se inspirar em lendas e tradições que ele ouviu quando criança no Ceará. Iracema foi publicado em folhetins. E o que significa? Ele escrevia capítulo a capítulo e era publicado no jornal. A versão completa da obra só foi publicada depois do sucesso que teve nos folhetins. E isso me faz lembrar de um outro livro que também foi feito assim, O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas. Bom, Iracema é um pouquinho menor do que O Conde de Monte Cristo, então acho que levou bem menos tempo.
A personagem Iracema é considerada um símbolo, um ícone da brasilidade na literatura, representando a união entre os portugueses e os indígenas no nosso país. Mas essa história não me lembra um pouquinho um desenho, uma animação da Disney? Pocahontas. Gente, eu devo dizer que realmente a história se parece muito, mas não há nenhuma confirmação oficial de que esse filme infantil da Disney tenha sido diretamente influenciado pela história de Iracema. É claro que a gente consegue notar algumas semelhanças nas histórias, como, por exemplo, o encontro ali entre dois mundos e a relação amorosa ali de uma indígena e também de um estrangeiro, e todo aquele conflito cultural. Realmente, o mais provável é que Pocahontas não tenha sido influenciado por Iracema, justamente porque a história de Pocahontas foi uma história real, sim, fatos reais, enquanto Iracema é uma obra de ficção. Além disso, na história verdadeira de Pocahontas, ela apenas defendeu um estrangeiro, ao que parece ela não teve uma relação amorosa com o mesmo. E quais os motivos para alguém querer ler Iracema? Exaltação da natureza, sim, a obra ela é conhecida por suas belas descrições sobre a natureza, valorizando a fauna, flora e paisagens do Ceará naquela época. A abordagem de temas importantes. Como eu retratei anteriormente, ele é um livro que retrata questões como o choque cultural, o preconceito, o racismo, temas que ainda são relevantes nos dias de hoje. Romance de amor proibido. Aqui é mais para os farofeiros da literatura. A história ali de amor entre Martim e Iracema é intensa, é proibida, envolvendo ali a luta, né, o combate entre os indígenas e os portugueses, mas que é uma história muito bonita para ser lida. A ampliação do seu repertório literário. Iracema, por ser um livro de leitura obrigatória nas escolas, pode ser muito subestimado, mas é um livro muito importante para você ampliar o seu repertório literário, então eu recomendo que releia. Inspirador de outras obras. Como eu já falei antes, Iracema ele foi inspiração para outras obras literárias, assim, para outros escritores, como citei Machado de Assis, Guimarães Rosa, Castro Alves, Lima Barreto. Então realmente é um livro que você não pode deixar de fora da sua estante. E um breve resumo do nosso vídeo. José de Alencar foi um escritor fundamental para a literatura brasileira, deixando um legado muito importante para nós. Sua obra Iracema é uma verdadeira joia da literatura brasileira e retrata de forma muito poética, muito sensível a cultura indígena e a natureza do nosso país. Espero que nesse vídeo vocês tenham se inspirado para conhecer um pouco mais da biografia desse escritor e as suas grandes obras. Espero que todos que leram Iracema releiam esse livro maravilhoso e para quem ainda não leu, leia. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do conteúdo do vídeo e quer continuar acompanhando o nosso canal, não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho. Passa aí embaixo e também curte e comenta no vídeo. Um grande abraço a todos. Fui!